Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Você está bem? Amém. Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. Um dia de paz e de bênção, em que a sua boa mão está sobre nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse ajuntamento. Nós sabemos que você ajunta o povo porque você tem uma comida e uma bebida específica. Nós estamos aqui, Senhor, para comer do que você tiver para nos dar. Que o Espírito que habita em nós jogue luz nos olhos do nosso entendimento. Nos faça ver aquilo que precisamos ver. Talvez despertar algo que precisa ser despertado. Fortalecer o que precisa ser fortalecido. Corrigir o que precisa ser corrigido. Que o teu conselho, o Espírito de conselho, tenha liberdade sobre nós nesse lugar. Nós não estamos aqui porque somos religiosos e hoje é domingo, mas estamos aqui porque amamos você, a sua palavra, amamos o congregar, a unção coletiva e entendemos que boa coisa é estar contigo. Nós te agradecemos e abençoamos esse momento em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Muito obrigada, pessoal do louvor. Graças a Deus. Amém. Então, queridos, eu agradeço a oportunidade, né, quando o Helder me ligou, acho que ainda era em dezembro, ele me falou dessa oportunidade dentro do mês, né, de janeiro, e eu achei tão propício, né? Na verdade, a cidade de vocês fica muito badalada no mês de janeiro, né? Então, todos os campinenses migram para João Pessoa. E é um mês onde você pode ter presenças, olha só, tão honrosas, não é? De repente, Mama Jane aparece. Aqui com o Tião, de repente, assim, cai de paraquedas. E isso é um privilégio, vocês devem se sentir muito honrados, né? E, eventualmente, às vezes você tem aqui uma pessoa do ministério, algum dos professores do Rema de Campinas, sentado aqui, né, prestigiando o culto, isso é uma grande bênção. Mas então, eu realmente louvo a iniciativa de iniciar o ano com esse tom, entende? Geralmente, o que os pastores das igrejas têm direção de trazer para o povo nos primeiros momentos, nos primeiros primeiras semanas do ano, né? Aquele primeiro mês do ano, isso vai dar algum tipo de tom do que Deus tem para aquele resto de ano. Então, é lícito que a igreja prestigie e seja sensível para os temas que os pastores têm no seu coração para iniciar o ano. Lá em Campina, desde que eu cheguei em Campina, na verdade, o evento em que eu conheci o Verbo da Vida foi exatamente esse evento. Em 95, eu estive no acampamento, chamado acampamento no período de carnaval, e esse é o evento que dá o tom do que vai ser o ano em Campina Grande. Então a gente começa pelo acampamento, né? Vocês aqui têm esse privilégio de começar em janeiro, né? E essa questão do tema profético eu achei bem interessante. O Helder me passou assim muito rapidamente, né? As pessoas que já vieram, eu sou a última. Ok. Então vamos ver se a gente consegue fechar com chave de ouro. Acho muita responsabilidade, né? Mas é um tema que eu realmente gosto muito, me sinto bem confortável. E eu gosto de falar as coisas como elas são. E vamos ver o que o Senhor tem para nós. Eu queria que a gente começasse então, lá em 1 Coríntios 12. É o texto célebre para esse assunto. Pelo menos eu gosto de começar por ele. E é com base nele que a gente também vai nortear, né, a ministração com uns slides que vai começar daqui a pouco, tá bom? Deixa primeiro eu ler. Ok, obrigada. Tá. Deixa primeiro a gente ler. Capítulo 12, versículo 1. Provavelmente, quem já passou aqui durante esse mês deve ter lido essa passagem, deve ter aberto ela ou falado sobre ela. Mas não tenho problema de repetir para vocês as mesmas coisas, porque é segurança, né? Então, Paulo ele começa dizendo no capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que Paulo não quer
O que é ignorante? Sem conhecimento. Amém? Esse ignorante aqui não é bruto, não. Esse ignorante é sem conhecimento. Ele disse, irmãos, sobre os dons, por favor, eu gostaria que vocês não fossem ignorantes. Isso significa que quando você está numa igreja que propõe ensinar sobre o mover, ensinar sobre as manifestações, ensinar sobre os dons do Espírito, ela está fazendo o que Paulo está pedindo. O quê? Não deixando o povo ignorante. Porque aonde há falta de conhecimento, ali tem toda a facilidade para Satanás fazer o que ele quiser. E eu não sei se você já parou para pensar, mas o tema das manifestações sobrenaturais é um tema sensível, em que realmente precisa ter conhecimento, embasamento, não só do que eu vi, né, do que eu presenciei, do que eu assisti, mas do que eu percebo aqui dentro. Você entende? Porque é um tema muito fácil de Satanás criar umas invenções. E por isso Paulo disse, sobre isso, queridos, eu não queria que vocês fossem ignorantes. Então, hoje à noite e esse mês todo, a gente está tentando realmente cumprir isso aqui que ele está pedindo. Não ser ignorante. Amém? Ok? Aí nós vamos pular para o versículo 4. Ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de realizações, mas o mesmo é Deus que opera tudo em todos. Aqui ele cita o Pai, o Filho e o Espírito. Então ele envolve a trindade dentro dos dons espirituais. Porque quando ele diz que os dons são diversos, mas o mesmo é o Espírito, ele está falando da pessoa do Espírito Santo. Depois ele diz, a diversidade de serviço, mas o mesmo é o Senhor, aqui é Jesus. E a diversidade de realizações, mas o mesmo é Deus. Ou seja, o Espírito, o Filho e o Pai. Trindade está envolvida nas manifestações. Embora que as manifestações, ele vai falar agora, elas são do Espírito. Quem traz a manifestação, quem opera junto com a gente, quem nos guia na manifestação é o Espírito Santo. Por quê? Porque quem mora dentro do vaso que é usado é o Espírito. Amém? Jesus, quando ele estava ceando com os discípulos, e havia aquele clima de despedida, e os meninos, por mais que tenham passado ali 3 anos e meio com ele, estavam apreensivos, né? Ele disse, olha, não se preocupe, eu vou, mas eu volto para vocês. Ele voltaria como? Na pessoa do Espírito Santo. E às vezes, irmã, a gente acha que o Espírito Santo é menos Deus do que Jesus e do que o Pai. Só que o Espírito é o Espírito de Deus. Substituto absolutamente ideal. Tudo bem? Então, as manifestações são do Espírito, mas antes dele nomear as manifestações do Espírito, ele diz que há muitos dons, mas é o mesmo Espírito. Há muitas formas de fazer, mas é o mesmo Senhor. Há variedades, mas é o mesmo Deus. A Trindade está envolvida, ok? Continuando então, ele diz, 7. A manifestação do Espírito, pronto, agora ele está falando, vai começar a nomear o autor do negócio. A manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Daria para pregar só sobre isso. As manifestações do Espírito são dadas a cada um visando o quê? Pronto. Se a gente for falar só sobre isso, a gente fica na noite toda só nisso. As manifestações, elas são dadas visando um fim proveitoso. Ou seja, se não for proveitoso, não tem para que acontecer. Agora, proveitoso para quem? Para Deus. Porque Deus, ele conhece as situações, ele sabe as vivências, o que está no coração de cada pessoa, e ele sabe o que seria interessante para determinado culto, determinado ajuntamento. E ele conhece que tipo de pessoas estão ali, que tipo de vasos estão ali. E ele sabe qual é o momento de usar uma pessoa para outra, de usar uma pessoa ou particularmente. Que isso é uma coisa a ser observada. Existe aquilo que a gente vai ser guiado a falar para o privado e aquilo que a gente vai ser guiado para falar para o coletivo. Nem tudo é coletivo, também nem tudo é privado. Tudo bem? Ok.
Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, aliás, a segunda, né? Porque a primeira a gente viu que a Trindade está envolvida, né? A segunda coisa que essa passagem nos diz é que tem que ser um fim proveitoso para Deus. Se Deus não achar fim proveitoso ali, não tem por que acontecer. Logo, não tem que ser proveitoso porque eu quero. Não é por causa da minha vontade. Não é porque eu acharia, puxa, seria tão bom fechar o último culto do mês do profético com um reteté. Então, eu acho que seria bem proveitoso. Não, quem tem que achar proveitoso é Ele. É Ele que faz, é Ele que inicia, é Ele que começa, é Ele que dá. E é uma coisa dEle, não é sobre nós. E eu acho que esse é um dos escorregos que a Igreja de Cristo faz na Terra. Tudo bem? Então, o fim é proveitoso para Ele. Vamos continuar que tem bastante coisa. Aí agora ele vai começar a dividir em blocos, nichos, em quadrados, vamos dizer assim, os dons espirituais. E aí ele vai começar a dividir, são 9 dons, 3 dons num nicho, 3 dons em outro nicho e outros 3 dons em outro nicho. E a gente vai ver que existe o nicho dos dons de poder, existe os nichos, o nicho, né, dos dons vocais e o nicho dos dons revelacionais. Vamos ler. E ele vai ser, inclusive, redundante. O que é redundante? Repetitivo. E a gente sabe, todo bom pedagogo sabe, professor sabe, que um dos princípios para aprender é a repetição. É eu ver aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, anotar, escrever e me familiarizar com aquilo. Então, aquilo vira aprendizado. Repetição. Paulo, quando ele é repetitivo, ele está fazendo isso por um motivo. Até porque Paulo, gente, é um excelente mestre. Ele não dá ponto sem nó. Então, quando ele começa no versículo 8, ele diz: porque a um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a redundância, palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a redundância, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, ou seja, o que ele está repetindo aqui? Sempre vai ser pelo mesmo Espírito. Tudo bem? Ele está dizendo, ele está dando uma dica aqui muito preciosa. Não pode ser de outro Espírito. Tem que ser do mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito de Deus. Se ele diz tem que ser pelo mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito significa que há uma possibilidade de alguma coisa acontecer que não seja por esse Espírito. Porque senão, amado, ele não frisaria uma coisa que seria óbvia. Quando ele diz tem muita diversidade, mas tem que ser do mesmo Espírito, há uma palavra de conhecimento, mas pelo mesmo Espírito, há outra sabedoria pelo mesmo Espírito, e há outro dom pelo mesmo Espírito, ele está dizendo, tem que ser pelo Espírito Santo. Janaíne, qual seria esse outro Espírito? Pois é. Existem 3 espíritos, vamos dizer, fontes no planeta Terra hoje. Aquilo que é divino, aquilo que é satânico e aquilo que é humano. O divino, Deus, Jesus, o Espírito, como você queira dizer, a Trindade, e os seus anjos celestiais. Isso é divino. Satanás e os seus demônios, origem satânica. E no meio desse tiroteio, está o espírito humano. Veio de Deus, claro. Gente, tudo veio de Deus. Satanás, antes de ser Satanás, era Lúcifer. E quem criou Lúcifer foi Deus, porque era um anjo. Tudo veio dele. Mas nem tudo fica nele. Nem tudo permaneceu nele. Amém? Então, assim, existe o espírito humano, que inclusive foi feito à imagem e semelhança de Deus, com poder, inteligência, criatividade, e o ser humano pode sim inventar algumas coisas. E é isso que ele está dizendo, só tem uma procedência lícita, é a do Espírito Santo. Qualquer outra procedência deve ser questionada, deve ser escanteada. Tudo bem? Tem muita coisa dentro dessa passagem. A outro pelo Espírito a fé, versículo 9.
E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas, um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo como é que está na sua Bíblia? Como lhe apraz. Apraz a quem? Ou a este Espírito. Porque ele diz, mas, resumindo, a uma é dado isso, a outra é dado aquilo, a outra é dado aquilo outro. Sim, mas tudo isso é distribuído pelo Espírito como lhe apraz. Apraz quer dizer, de acordo com o que ele deseja, da forma como ele quer. E aqui a gente tem um grande ensinamento. Quem deve querer manifestação do Espírito naquele culto? Quem deve achar que deve fazer? Quem deve entender que tem ou não um fim proveitoso? É ele. Janaína, mas isso é tão óbvio, por que você está batendo nisso? Bom, estou batendo nisso porque ele bate aqui, muitas vezes. Mas também estou batendo nisso porque eu acredito que a gente tem sido margeado por algumas possibilidades enganosas dentro dessa área, e a gente tem que ter um cuidado sobre isso. Só isso. Porque a Bíblia é muito clara. Ele é que distribui, é de acordo com a vontade dele, é quando ele quiser, como ele quiser e com quem ele quiser. Ou seja, é dele e volta para ele. Você compreende isso? Janaína, poxa vida, então se tudo é dele, é por ele, é por causa dele, lá, e eu entro aonde? Qual é a minha hora? Qual é a minha responsabilidade no negócio? Pronto. A nossa responsabilidade no negócio é fazer o que o próprio Paulo disse. Ele disse, irmãos, buscai os melhores dons. Irmãos, desejai os dons. Irmãos, procure crescer nos dons. Pronto, são esses 3 conselhos que Paulo nos dá dentro de 1 Coríntios. Você está comigo? Fique comigo, porque vai passar rápido. Daqui a pouco a gente termina. O que ele disse? Busque, deseje, almeje, aprimorize, aprimore, né? Aprimore os dons. Ele não disse, crie os dons. Ele não disse, force os dons. Ele não disse, invente os dons. Ele disse, deseje. Quando ele diz desejo, ele está dizendo assim, todo ajuntamento seu, seja amado 2 irmãos em casa orando, ou um culto cheio, é para eu estar lá dizendo, Senhor, se houver alguma coisa que você deseja fazer, eis-me aqui. E não é só isso não, é pelo motivo certo, que o motivo a gente vai falar mais na frente. Você compreende? É eu me certificar de que eu sou um vaso desobstruído para aquela ação do Espírito. É eu entender que todo ajuntamento pode ser uma oportunidade, não para mim, não por minha causa, mas por causa do que ele quiser, se ele achar um fim proveitoso. É eu não andar, amado, desapercebido na vida. Não, todo ajuntamento de fumaça tem que dar fogo. Toda oportunidade pode ser uma oportunidade. Você compreende? Pronto. Desejar, não deixar passar desapercebido o mover. Não entender, amado, que isso é uma coisa que não precisa mais, que não tem mais necessidade. Às vezes, em nosso meio, ainda há algum tipo de pensamento de que Deus iniciou em Atos com muito poder, com muito sobrenatural, porque era Atos, né? Afinal de contas, a igreja estava inaugurando na terra, Deus precisava começar assim bem, mas aí agora, gente, já faz 2000 anos que a igreja está aqui, aí não precisa tanto. Como assim não precisa tanto? Não estou entendendo esse raciocínio. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis. Como é que a gente ia chegar nesses últimos dias, porque agora é exatamente este tempo presente, e Deus ia retirar os dons. A Bíblia diz, amado, que os dons de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Deus não volta atrás, amado, o que Ele deu, Ele deu. Eu vou resolver como eu conseguir, mas foi dado, não é retirado. Deus não retira um dom. E aqui eu falo agora de todos os dons, não só os 9 dons espirituais, mas os dons ministeriais.
Se você foi chamado para ser mestre, Deus não vai retirar isso só porque eu não estou correspondendo. Se Deus me deu essa chamada, Ele não vai remover só porque eu não estou fazendo por onde, só porque eu não estou estudando, só porque eu não estou lendo, só porque eu não estou me aprimorando. O dano vai ser meu, porque a prestação de contas é minha. Eu que corro atrás para dar conta de apresentar a Ele o fruto daquilo que Ele deixou para mim, ao invés de enterrar. O que Deus deu, amado, Deus não está tomando nada de ninguém. Janaína, mas é porque assim, eu não tenho visto muito assim, os sinais disso, pronto. Aí existem motivos pelos quais, provavelmente, os sinais dessa, ou as evidências desse seu chamado não têm acontecido. Aí diz respeito a nós, mas vou te dizer, não é sobre ele, isso aí é sobre nós. Você está comigo até aqui? A gente aprende na escola de ministros que existe uma diferença muito importante entre dons e frutos. O fruto é uma coisa de mim para Deus. O dom é de Deus para mim. Eu não ofereço a Deus, eu não produzo dons. Ele produz o dom, eu produzo fruto. Jesus disse, eu vos designei para que vades e deis fruto. E outra coisa, não é frutificar de qualquer jeito, eu quero que esse fruto permaneça. Não é fruto que apodrece, não é fruto que dá conta do seu recado. O fruto que é o caráter, que é o esforço diário, que é o dizer não para o erro, que é o se levantar, se refazer, caminhar, andar para frente, dizer que vai dar certo, fazer a minha parte, negando as obras da carne, isso é o meu fruto. Deus não pode fazer o meu crescimento espiritual. Deus não pode fazer a minha vida cristã. Eu tenho que desenvolver. Agora, o dom é dele. O fruto é meu. O dom é dele. Amém? Amém. Pronto. Agora a gente pode começar com o slide. O primeiro, né? Sou eu aqui, é que faço? Isso, irmão? Tá, então, aqui. Ok. Pronto. Eu falei, na verdade, aqui sobre o chamado. Isso aqui é um slide que eu já usei em outra ocasião, em que realmente me foi pedido para explicar sobre o ofício profético. Não é bem a tônica de hoje, mas não deixa de ser. Também, assim. E a imagem que eu procurei, né, assim, eu não sou muito boa dessas coisas não, sabe que eu não sou tecnológica, mas a gente inventa. E aí, a imagem que eu busquei era algo exatamente assim. O que essa pessoa está fazendo? Pronto. Porque os dons vocais, que a gente vai ver daqui a pouco, são os dons que verbalizam alguma coisa. E os dons revelacionais, que eventualmente vão precisar ser verbalizados, passam pelo que eu ouço. Eu só posso dizer o que eu ouço. E o profético, ele é essencialmente, eu primeiro ouço, depois eu digo. Talvez eu diga, porque não é tudo que eu ouço que eu realmente vou dizer. Ainda tem mais essa na história. Uma vez eu vi uma chargezinha, um desenho de um iceberg dentro do mar. Aí a ponta assim do iceberg, aí a linha do mar passando aqui e um monte de iceberg para dentro. E a charge dizia, a charge não, o título lá dizia assim, que há pessoas que sabem muito mais do que aquilo que elas verbalizam. Então, para dentro d'água tem muito mais do que o que sai fora. Eventualmente, ou possivelmente, todo bom profeta, ele sabe muito mais do que aquilo que ele realmente consegue dizer. Estão comigo? Porque quando você é chamado nesse ofício e você se entrega para ele, existem alguns segredos de Deus que vão começar a ser comunicados a você. E às vezes esses segredos, eles são comunicados só para ser orado. Só para ser orado. Nem tudo que eu recebi sobre Mariazinha é para eu ir lá realmente dizer para Mariazinha. Às vezes eu só vou orar sobre aquilo. Eventualmente, pode ser que ele diga, pronto, agora você diz para Mariazinha. E pode ser que ele diga, nunca diga isso para Mariazinha. E eu vou te dizer uma outra categoria desse segredo de Deus.
lealdade a você. Você lembra lá na velha aliança, uma aliança muito inferior. Ele chegou para Abraão e disse, como é que eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão vai ser uma grande nação. E aquela aliança é uma aliança muito inferior à nossa. É como que ele olhasse para você e para mim e disse, puxa, como é que eu vou esconder de você o que eu estou para fazer sobre você? Deus não tem que contar para mim sobre você, mas Ele tem que contar para você sobre você. Se Ele quiser, se Ele achar que vai ser proveitoso, se Ele achar que vai ser bom. A Bíblia diz, ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. O que eu precisar saber sobre mim, se eu estiver pronto para saber, Ele é poderoso para dizer. Tudo bem? E eventualmente Ele pode nos fazer saber sobre outros. Mas eu preciso saber sobre mim. Sobre mim o quê, por exemplo, Jane? Que eu estou errada nisso assim, assim. Que eu preciso consertar isso assim, assim. Que se eu não mudar isso assim, assim, eu nunca vou entrar na próxima etapa. Que eu estou rodando em ciclos porque eu não estou pronta, não é porque Ele não quer, é porque eu não estou pronta para entrar. E porque Ele me ama, não é doido de me mandar entrar numa fase que eu não estou pronta, porque senão Ele me mata. Entendeu, querido? Amados, às vezes a gente busca muita culpa em Deus e deixa de olhar para a gente. Às vezes a gente pergunta muito, por que Deus não começou ainda? E Ele olha para a gente e diz, por que você não começou ainda? Como assim, Deus? Como é que eu não comecei? Porque você não resolveu essa pendência. É por causa disso que tu não começaste ainda. Porque eu não posso abrir para você uma porta que você não está pronto para atravessar. Senão você morre. Amado, muita coisa não começou porque a gente não começou. Muita coisa na nossa vida não saiu do lugar. Não é porque Deus não tem um plano, não é porque Deus não quer, não é porque Deus está atrasando, é porque a gente não está pronto ainda para o negócio. E faz anos que Deus está falando com você. Faz anos que Ele diz, você precisa resolver isso aqui. Eu quero te dizer uma coisa, mas não tem reencarnação. Você não vai reencarnar. Vida você só tem essa. Ao homem destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso, juízo. Eu só posso fazer o que eu preciso fazer agora. Você só pode salvar pessoas agora. Você só pode produzir, saber trabalhar o seu dom para frutificar e apresentá-lo a Deus agora. Só existe 5 dons ministeriais agora. Só existe dons ministeriais ou dons espirituais, 9 dons agora. Isso aqui vai acabar. Você entende? Só temos essa vida para dar certo. Você só tem essa vida para dar certo. Mas, Janaína, eu já tenho essa idade, já vivi tanta coisa certa. Sempre tem tempo para começar. Sempre é tempo de reviver, de refazer, de fazer de novo. De se levantar e começar do zero de novo. Seja teimoso quando o quesito é a sua vida. Não ceda para Satanás. Não baixe a cabeça para Satanás, porque é só o que ele quer, mas ele pisa bem direitinho, porque o bicho é bom em pisar. Decida que você não vai descer. Você entende isso? Está falando com base em quê? Já estou falando com base em mim. E pronto. É isso. Desculpa, pastor. Começa a ficar nervosa. Estou brincando. Ok? Vamos lá. Os dons do Espírito. E aqui eu estou só reagrupando o que Paulo falou aqui. Os dons de poder, o nicho dos dons de poder são o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres. Esses 9 dons, gente, é para todo crente. Não é para o crente que tem chamada específica, é para todo crente. Tá bom? Mas existirão algumas chamadas nos 5 dons que vão tocar com mais frequência alguns desses nichos. Do nicho dos dons de poder, o evangelista toca muito nesse nicho. Entendeu? O apóstolo toca nesse nicho porque o apóstolo toca os 5. Dons de poder. O dom da fé não é essa fé que todo mundo recebeu quando nasceu de novo, não. Isso aqui é diferente. Porque todo mundo, quando nasceu de novo, recebeu uma mesma medida. Não. O dom da fé é diferente. Quando o dom da fé está operando,
Você tem uma ousadia que você desconhece, você tem uma certeza que você desconhece. Geralmente, dom da fé acontece em ressurreição de mortos. Quando dá uma ordem para um morto levantar. Você observa que quando Pedro foi orar por Dorcas, ele se ajoelhou perto da cama dela e ele passou um tempo orando. Entende? Em Atos. Tudo bem? Dons de curar. Todos nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Mas aqui ele está falando de um dom específico. Ui, desculpa, pastor, está tudo bem. De um dom específico. Irmão Rega, quando você lê os livros, você vê ele dizendo que ele diz, eu percebi quando o dom de curar chegou para mim. Então ele começou a impor a mão na fila, ali já não dependia da fé do povo, nem da dele. Ali, papapá, já ia acontecendo. E ele diz, eu percebi quando começou a passar. E a fila ainda estava grande. Aí agora eu tinha que crer. Ou a pessoa tinha que crer. Mas o dom de curar é diferente. Tudo bem? Operação de milagres. Milagres é milagre, né? Dons criativos, pé que aparece, olho que não existia e nasce. Enfim, operação de milagres. Ok? Esses são os dons de poder. Dons vocais. Variedade de línguas, interpretação e profecia. Que interessante. Porque eu achava, quando eu era nova convertida, que a profecia estava nos dons revelacionais. Mas ela não está, está nos vocais. Vocais é isso mesmo, que vocaliza, que verbaliza, que fala. Os dons que falam alguma coisa, que dizem alguma coisa são a variedade de línguas, ou a oração em línguas, blá, 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 blá. Interpretação, habilidade de interpretar. E vale a gente ressaltar que interpretar não é traduzir. Amém? Não é uma tradução, é uma interpretação. Às vezes a pessoa orou em línguas 1 minuto, e a interpretação é, eis que eu te amo. Pronto. Mas a pessoa orou em línguas bem muito, como é que Deus só está dizendo isso? Porque não é uma tradução, é uma interpretação. É uma interpretação. Entende? Às vezes, a gente falaria muito sobre isso. Mas Paulo, quando ele diz assim, quando vocês estiverem reunidos, né, e começar a orar em línguas, que haja intérprete. Mas se não tiver intérprete, gente, fique calado na igreja, falando só consigo mesmo e com Deus. O que ele está dizendo? Está no culto de oração. Todo mundo começou, aí está naquele nível, aquela altura X. Todo mundo está, aí uma pessoa no meio desse, ela levantou a voz. Se ela levantou a voz, Paulo está dando uma educação espiritual ao povo. Educando o povo nos dons em 1 Coríntios. O povo acha que Paulo está ressachando os dons. Não, ele está ensinando sobre os dons. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que essa pessoa levantou a voz mais do que todo mundo. Se ela levantou a voz, amado, era para ser, porque ela tem uma interpretação de algo. Se não ela, uma segunda pessoa no meio do povo. Você entende? Então, quando uma pessoa levanta a voz, aí significa que todo mundo tem que se calar. Quando as pessoas se calam, aquela pessoa vai orar em línguas lá o tanto que ela precisa e tem que haver um intérprete no meio do povo, se não for ela mesma. Às vezes, o mais comum é a pessoa parar de orar em línguas e começar. Às vezes, sempre se começa assim, diz o Senhor, mas não é uma regra. Às vezes, ora em línguas um pedaço e diz assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Gente, quando uma pessoa estiver fazendo isso, não é para a gente estar dando glória a Deus e aleluia, não. Quando terminar toda a mensagem, aí a gente faz a festa que quiser. Quando uma pessoa está falando com você, você fica interrompendo ela. A pessoa está explicando assim, ai, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não, ei. Deixa a pessoa terminar tudo o que ela quer dizer. Às vezes a gente está fazendo isso, a gente está tão feliz e tão eufórico porque Deus está falando, que a gente interrompe Deus. Deus precisa ser ouvido. E é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, eu prefiro, na frente de vocês, falar 5 palavras com o meu entendimento que 10.000 em língua, porque ninguém é abençoado. Paulo só está falando que as pessoas precisam compreender. A igreja precisa ser edificada compreendendo. E se compreende como? Na sua língua nativa. E isso são os dons vocais. E dentro dos dons vocais, a gente tem aqui a profecia. E a profecia, ela é de forma bem limpa. Eu tenho um slide que vai explicar sobre a profecia. A profecia é um discurso inspirado por Deus. Pronto.
Profecia é um discurso inspirado. É uma verbalização inspirada, que pode ou não conter dons e itens revelacionais dentro dela. O que são os revelacionais, Janaína? Esses. Palavra de conhecimento. Tudo que diz respeito ao passado e ao presente. Palavra de sabedoria. Coisas que dizem respeito ao futuro. Discernimento de espíritos. Capacidade de discernir no reino do espírito a presença de espíritos divinos ou satânicos. Tudo bem? Ou de discernir se esse negócio aí está vindo de um espírito humano. Nem é Deus, nem é o diabo, é a pessoa. Janaína, é possível esse negócio da pessoa? Claro. Aproveitadinho aqui, vou contar essa história. A gente estava num acampamento na universidade, na época que os acampamentos eram na Universidade Federal. E estava num mover grande, todo mundo... Aí depois o povo começou a sentar, e tinha uma irmã deitada na plataforma na frente do pastor Bud. E a irmã estava deitada e ela fazia assim, deitada. Aí a barriga dela subia e descia. Aí Garibaldi cobrindo, aí a irmã subia, aí a barriga aparecia e Garibaldi cobrindo. E aquele pantinho, eu digo, rapaz, essa pessoa está dando uma pregação a pastor Bud. Só pode ser. E aquela agonia. Aí eu disse, antes que pastor Bud venha pregar, deixa eu... Aí eu fui lá na irmã e disse, irmã, eu me abaixei, eu disse, olha, o que a senhora está fazendo, está aparecendo sua barriga e sua calcinha bem na frente do pastor Bud. Irmãos, na hora o Espírito passou. A manifestação acabou na hora. Amém, Senhor, amém, Jesus. Aí saiu dando amém. Pronto. O Espírito no instante se acalmou. Cuidado. Há pessoas que interpretam uma manifestação no afã de serem vistas. Porque todo mundo quer validação. Porque eu vou te dizer, pessoas usadas nos dons são elogiadas. E aí as pessoas observam. E às vezes, até inconscientemente, elas queriam ser usadas assim também, porque elas também querem ser uma bênção. Elas também querem um tapinha nas costas. Elas também querem ouvir, cara, tu é muito bom no que tu fala. Menina, tu acertou demais. Elas também querem isso. Só que não sou eu que tenho que querer nada. Dom é Deus que dá. Para um fim proveitoso dele. A gente tem que tirar o nosso ego desse negócio. Nossos planos, nossos desejos desse negócio. E deixar esse negócio puro e limpo o máximo que for possível. Quanto mais limpo e cristalino, amado, mais genuíno. E eu vou te dizer, o que é de Deus testifica nos espíritos. Porque não é o mesmo espírito? Aquela manifestação está acontecendo e dentro de você aquela paz, aquilo te abençoa. O oposto também é verdadeiro. Está acontecendo um negócio, parece até bem bonito, parece até bem bíblico, mas arranhando dentro de você o tempo todo. Amém? Ok. Vamos lá. Dons revelacionais. A palavra de conhecimento, a chamada palavra de conhecimento, é todo tipo de revelação, seja através de uma orientação no seu espírito, seja através de uma visão, seja através de um sonho, que diz respeito sempre ao presente ou ao passado. Isso é conhecimento. Palavra de sabedoria é alguma coisa que chega para você, uma revelação, seja por sonho, seja por visão, seja por uma instrução. Às vezes é uma voz audível que fala com você, como eu estou falando nesse microfone, porque existem várias formas da informação chegar. Deus não age de uma única forma. Você está comigo? José, por exemplo, era perito em sonhos. E não só sonho, mas interpretar sonhos de outros também. Isso aí é um nível a mais. E Deus fez isso porque lhe aprazia. E foi para um fim super proveitoso. Aí a gente vê isso no Novo Testamento. Logo que Jesus nasceu, Deus deu um sonho a José e disse, tira o menino daqui, porque estão procurando matá-lo. E ele pegou e levou o menino para o Egito. Antes do menino nascer, quando Maria chegou e disse, meu filho, estou grávida do Espírito Santo. Ele disse, Deus deu a ele um sonho e disse, não temas em tomar Maria por tua mulher, porque ela está falando a verdade. Deus poderia ter usado um anjo, poderia ter usado um ex que te digo, mas ele deu sonhos. Então assim, sonhos são sim uma veia dilatada. A gente não pode explorar muito sobre esse assunto, mas eu quero te dizer que não é todo sonho que a gente tem que vir de Deus. Às vezes é a pizza que você comeu ontem à noite.
Às vezes, amado, é um filme que a gente assistiu, é uma série que a gente está acompanhando, porque a gente tem um subconsciente que trabalha durante a noite. Às vezes é uma tristeza que a gente está passando, às vezes é um ataque de Satanás. Quem não já teve pesadelo que acorda como tivesse sido verdade? Aquilo ali é um machucado que Satanás está querendo fazer com você. A Bíblia diz que eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me dá enquanto eu durmo. É seu direito ter sono tranquilo. É seu direito repor tudo que você perdeu durante o sono de forma saudável. Tudo bem? Amém. Irmão Rega diz que quando você tem um sonho da parte de Deus, você acorda e uma nota já está dentro de você. Pode não ter todo o rolo, mas uma nota você já tem. E à medida que você ora em língua sobre aquilo, Senhor, o que você quer falar sobre isso? Aí a coisa vai ficando clara. Porque Deus não está brincando de esconde-esconde, Deus não está brincando de charada. Entendeu? Deus não está querendo fazer uma charada, uma pegadinha. Esse aqui, não, agora eu estou aqui, ó, agora está aqui. Não, amado, o que Deus quiser falar, Ele vai falar. Porque Deus não é homem de minhas palavras. Mas Ele tem as suas várias formas, é a multissabedoria de Deus, ok? E discernimento de espíritos é essa habilidade de perceber no reino do espírito, seja de olho fechado, seja de olho aberto, seja vendo com esse olho, ou seja, percebendo aqui por dentro a presença de demônios, a presença de anjos, ou uma atuação que não seja nem divina, nem satânica, mas é só invenção humana. Discernimento, ok? Vamos lá. Profecia, discurso divinamente inspirado que pode ou não conter itens revelacionais. Uma vez que a profecia é um dom verbal, se ela é um dom verbal, não tem como eu ter uma profecia interna. Receba. Não. Não. Não já é porque eu recebi internamente. Não. Profecia é verbal. Eu posso ter recebido uma descarga de poder, mas eu tenho, se é profecia, eu vou falar alguma coisa. Ela é verbal, tudo bem? Se ela é verbal e ela é um discurso inspirado, ela pode conter itens revelacionais. No meio da minha verbalização, aí sai uma palavra de conhecimento. No meio da minha verbalização sai uma coisa sobre o futuro de alguém, sobre o passado de alguém. Você já viveu isso, isso e isso, e às vezes quando você vivia isso, isso e isso, você sentia isso, isso e isso. Por isso você é assim hoje. E isso explica o seu presente. E você nem sabe quem é, você está só, às vezes está só pregando. E quem é sabe, é comigo. Ou seja, amado, todo mundo gosta de ser alcançado no meio da multidão. Quem não gosta? Quem não gosta de ser alcançado, um indivíduo no meio do povo? Deus conhece o seu nome. Ele conhece o seu rosto. E o que Ele precisar e for de bom proveito, Ele pode fazer. Ok. Profetizar. Do hebraico significa deixar fluir para fora, borbulhar, deixar cair, brotar. Eu gosto desses significados. Isso é do hebraico. Do hebraico, profetizar é deixar fluir para fora, borbulhar, deixar cair, brotar. Ou seja, é uma coisa que não existia, mas passou a existir e eu deixo sair. Isso é profetizar. Do hebraico. Do grego significa falar em lugar de outrem, ser porta-voz. Não, essa aqui eu acho fenomenal. Ser porta-voz. Quando Moisés foi chamado e convencido por Deus que ele tinha sim um chamado e que Deus não tinha mudado de ideia a respeito dele, e você vai sim voltar para o Egito e vai sim libertar o povo. Mas eu não sei falar. Não tem problema, vou colocar seu irmão Arão para te ajudar. E então Arão esteve com ele, atuando juntamente com ele na debilidade de Moisés. E há uma das passagens na caminhada do processo deles, que ele disse assim: Moisés, Arão será o teu profeta. Você vai ouvir de mim e dizer para ele, e ele vai dizer para o povo. Ser o seu profeta. Ou seja, ele vai ouvir do que tu tiver ouvido e vai passar para o povo. Eu gosto disso. Você entende? Essa questão de ouvir e falar. Eu não posso falar se eu não ouvir.
Tudo bem? Falar em lugar de outrem. Ser porta-voz. Tradutor, nesse caso. Você vê, Tiago Garcia é um dos tradutores oficiais do ministério. Né? Nas conferências de ministros, quando a gente traz americanos, em geral, sempre é ele. Quando é homem, quando é mulher, é Sheila. Mas é interessante, amado, que até o gesto que o cara faz, Tiago tem que fazer. A expressão que ele faz. Né? E à medida que ele fica comigo, à medida que ele foi crescendo, porque eu vi esse menino começar. Na verdade, eu vi esse menino começar mesmo. Que ele era um menino. Então, eu conheci Tiago, acho que ele tinha 11 anos. E eu vi quando ele começou a fazer as primeiras traduções. Pode ser que elas não tenham sido tão perfeitas. Mas por traduzir com mais e mais frequência, ele foi se aperfeiçoando. Aperfeiçoar-se no dom. Não tem como se aperfeiçoar se não há ocasiões em que eu pratico aquilo. Entende? E quando eu praticar, eu tenho que dar a cara a bater. Pode ser que dê errado, pode ser que não fique muito bom. A Bíblia diz que o que profetiza faça a segunda medida da fé. Então eu vou te dizer, querido, eu vou te dizer. Você dizer para uma pessoa que Deus vai levar ela aqui, aqui e acolá, e vou te enriquecer, e vou te prosperar, e vou exaltar o seu nome, é uma boa palavra para se falar e muito melhor para se ouvir. Mas o mesmo Deus que fala isso também diz, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Dura coisa é uma coisa e a outra. E eu vou te dizer, o profeta legítimo, ele tem que ter coragem para as duas coisas. E não é fácil. Não é fácil. Tudo bem? Profetiza segundo a medida da fé. Às vezes a gente vai bater cara na parede, às vezes a gente vai passar da medida, às vezes vai falar o que não deveria ter falado, mas é aprendendo e exercitando que aquilo vai se aperfeiçoar. Tenha paciência com você mesmo. Às vezes, amado, se você não tiver paciência com você, ninguém vai ter. Compreenda suas próprias debilidades. Perdoe-se a si mesmo. E não para no meio do caminho só porque deu errado. Próximo. O ofício. Eu estou no caminho de terminar, viu, gente? Fica tranquilo. O profeta, aqui é um texto maior, né? Uma compreensão mais extensa. O profeta, ele atravessou a linha divisória entre o Velho e o Novo Testamento. No Antigo ele era chamado de profeta e no Novo ele continuou sendo profeta. Entendeu? A questão é que na Antiga Aliança ele era a única voz de Deus para o povo. Na Nova, pelo contrário, ele compõe os 5 dons ministeriais com a necessidade de trazer o crescimento para o corpo. Então ele não é o bam. Ele não é a última Coca-Cola do deserto. Amém? A roupagem do profeta mudou na nova aliança. E tem profeta que não entende isso ainda. Ainda quer se parecer, se fazer como o profeta da velha aliança. Esquisito, dentro das cavernas. Entendeu? Dentro das cavernas. Não, eu só vou voos altos. Ó. Ser profeta não é ser místico. Eu sei que houveram erros doutrinários dentro da igreja brasileira ao longo dos anos, que ensinaram que talvez de trás dessa luz tem alguma coisa. Eu percebo que aqui nessa caixa tem alguma coisa. Às vezes, amada, a gente fica captando coisas demais nas anteninhas. Eu vou te dizer, se Deus não está dando, uma outra pessoa vai dar. No silêncio de Deus, tem uma outra pessoinha que quer falar. Janaína, é possível um crente, mulher, cheio do Espírito Santo, nascido de novo, ser usado por um espírito de engano? Sim! Um espírito adivinhador, mentiroso? Sim! Nossa, misericórdia! E aí, como é que isso se deu? Bom, deve ter se dado primeiro porque a pessoa era imatura, senão ela tenha discernido a origem daquele espírito, daquela voz. Então ela era um bebê ainda, às vezes com desejo de fazer o que é certo, né? De corresponder ao chamado de Deus, não tem maturidade, não soube discernir, às vezes não tinha um discipulado, não tinha alguém que corrigisse, que puxasse para perto, que dissesse, olha, é assim, é assado. O que eu vou te dizer, Cris, você tem um chamado que precisa de um pastoreio, é o profeta. O profeta precisa estar debaixo da asa de um pastor para dizer, não é assim. Ó, é assim. Pronto, isso aqui tu acertou, foi bom? Ó, esse jeito que tu fez foi demais. Entende? Ok, vamos lá. Na Nova, ele compõe os 5 dons ministeriais, trazendo crescimento ao corpo de Cristo. O profeta, ele prega, barra ou ensina.
comumente terá itens revelacionais em suas ministrações e palavras específicas, sejam elas públicas ou privadas. E aqui nós temos uma outra observação. Lembra que a Bíblia disse, lá em Atos, que eles estavam reunidos e havia entre eles profetas e mestres, a saber, aí começou a dizer os nomes, no meio deles estava Paulo. O que eu compreendo? Havia naquele grupo que estava ariolando, jejuando e servindo ao Senhor, profetas e mestres. Janaína, é possível ter mais de uma chamada ministerial numa só pessoa? Sim. Só Jesus, irmão, pelo amor de Deus, só Jesus tinha um espírito sem medida. Jesus andou nos 5 dons ministeriais, mas ele é a única pessoa. Às vezes tem gente que diz, irmã, eu sou profeta, pastor, evangelista de vez em quando, ensino sempre, sou mestre toda hora, e de vez em quando eu sou um apóstolo. Não dá, isso não existe. Amém? É possível que se tenha 2, é possível que se tenha até umas 3 chamadas de uma mesma pessoa, o que é mais raro, mas em geral, um indivíduo vai ter um dom ministerial dos 5. Pronto, e vai exercer bem ele. Amém? Mas há profetas e mestres. Um profeta, só profeta, e me desculpe o termo só, é só para dizer assim, ele tem este dom. Nós temos quem no ministério que era profeta? Gilson. Nós temos quem no ministério que é profeta e mestre? Maneco. Simon. Quem mais nós temos no ministério que é só profeta? Herênio. Inclusive um profeta único, uma pessoa única no planeta Terra, nada é parecido com aquele homem. Graças a Deus, está de volta. Palmas para Herênio. Amém? Quem é mais antigo no Verbo da Vida, com certeza tem alguma história com Herênio. Eu sou muito grata a Herênio e eu louvo a Deus que o Senhor, a boa mão do Senhor esteja sobre ele para essa nova etapa. Mas é isso. Então, assim, quando uma pessoa é só profeta, pode ser, como o Brad Fluke, por exemplo, que ele tem uma certa dificuldade em tentar ensinar. Mas ele vai ser melhor se ele pregar. Janaína, minha filha, não é a mesma coisa, não. Pregação e ensino. Então, são 2 formas distintas de fazer a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? É, de 2 formas distintas. Como assim? A pregação é aquele negócio que a pessoa levanta a voz, e ela aponta, e ela baba, e ela grita, e ela não para, e ela anda para lá e para cá. Isso é pregação. Evangelistas geralmente prega. Só profeta geralmente prega. Ensino é uma coisa mais gradativa, que abre versículo, preceito sobre preceito. Geralmente ele não levanta a voz. Ele fala de forma pausada, ele explica as coisas bem direitinho. Ele tem uma noção maior, ele pega um versículo e ele abre um leque daquilo. E você nunca viu aquilo, mesmo que já tenha lido várias vezes. Isso é o mestre. O profeta, provavelmente, ele vai tocar uma coisa ou a outra, mas ele não é uma cartomante. Ele não é uma bola de cristal. Ele não é uma cigana. Ele não é um médium. Ele não é. O que acontece é que, às vezes, a gente, no mundo, quando a gente não era crente, a gente tinha uma vivência com essa área sobrenatural, se converte, sabe que aqui dentro isso aqui não funciona e tenta arranjar uma forma de ter isso aqui dentro, com uma roupagem evangélica. O profeta não deve ter consultado para você saber sua vida. Às vezes a gente está com preguiça de buscar a Deus para saber as nossas próprias respostas, a gente vai bater na porta de um profeta para ver se ele tem uma palavrinha para a gente. E isso é um problema. Eu pregaria só sobre isso. A pressão para produzir uma palavra pode levar as pessoas que têm essa chamada a ficar criando coisa que não existe, porque o povo pressiona. Irmãos, eu estou há 30 anos no Ministério Verbo da Vida. Eu vi muita coisa acontecer. E eu via determinados colegas, profetas, ministrando num evento chamado nesse sentido, com essa tônica, e os olhos do povo. E ele tentando pregar, e o povo como que dizia assim, certo, mas vai começar que hora? Vai, começa. Não, então vamos abrir a nossa Bíblia nessa passagem.
Não, certo, a gente já sabe a Bíblia, mas que hora vai começar mesmo? Que hora vai começar mesmo? Vai começar o quê? O circo? O show? O que o povo está querendo que o profeta faça, irmãos? Vocês querem que a gente invente o quê? Não, porque assim, Jane, eu vim aqui, poxa vida, o evento aqui é avivamento e milagres. Poxa, eu queria... Gente, ninguém tem que querer nada. Se Deus não fizer, ninguém inventa. Amém? Irmãos, é muito ruim você receber uma palavra que eu sei que não veio de Deus. Foi fruto da minha pressão para com aquele ministro. E outra coisa, calçando o sapato do ministro, é muito ruim a gente perceber os olhos das pessoas dizendo, vai, que hora, vai, fala para mim, fala para mim, é muito ruim. Eu não tenho como puxar, não há nada que você faça que vai criar um sobrenatural. Não existe nenhuma meditação. Senhor, vai me dar uma palavrinha, por favor, Senhor, me ajuda. Eu não tenho que dar uma palavrinha para salvar a sua chamada. Deus não tem que dar uma palavrinha para salvar o seu nome. Para que seja você no próximo cartaz. Deus não tem que fazer isso. Amados, a gente tem que fazer as coisas de Deus pelos mesmos motivos de Deus. Pelas mesmas razões de Deus. Você não sabe, amado, que Deus pesa os motivos. Deus pesa o motivo, Deus pesa a razão. Amado, se usa uma máscara para o povo. Para Deus ninguém esconde nada. Tudo bem? Próximo. Cadê meu horário, meu filho? Que horas estão aí? Falta só mais 2 slides, se não me engano, ou 3. Como identificar o ofício do profeta? O chamado nos 5 dons ministeriais, o ofício do profeta. Como identificar? O ofício ele é identificado pelo fato de o indivíduo andar com consistência em pelo menos 2 dos 3 dons revelacionais. Palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito. Andar com consistência, não é andar uma vez no ano. Não é no dia daquela vigília eu ter sido usado, depois passar mais 2 anos sem nunca... Não, consistente. Eles podem ser, no início, mais esporádicos, né? Inicialmente mais esporádicos, mas eles aumentam de frequência à medida que o indivíduo tanto amadurece espiritualmente, né? Como também se entrega para aquilo. Você compreende? Esse assunto é muito bom, eu gosto muito. Vamos falar sobre isso. Deixa aqui, para você pegar não. Como se identifica uma pessoa chamada no ofício? N pessoas já conversaram comigo e disseram, irmã Janaína, eu queria, assim, uma opinião, tarará. Porque, assim, irmã Janaína, desde que eu sou criança, minha mãe me levou para a rezadeira, para a benzedeira. Minha mãe me levou para o espiritismo, disseram que eu era médico, que eu tinha que desenvolver. Irmã Janaína, desde que eu sou criança, que eu vejo o bicho, que eu vejo os demônios, que eu vejo as coisas, irmã Janaína, me ajude. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o dom, ele nasce com você. Você descobre depois, mas ele nasce com você. Do ventre da sua mãe. Os 5 dons ministeriais foram dados a nós no ato daquela concepção. Ele nasce com você, você descobre ele depois. Se eu vou descobrir depois quando? Quando eu nascer de novo, que alguém me ensinar na Bíblia como é que funciona. Significa que muitas pessoas que nunca nasceram de novo e nunca nascerão, pode ser que elas tenham uma chamada e nunca vão saber. É possível, sim, que alguns desses médios que estão sendo usados aí fora sejam profetas e nunca vão saber. Porque o dom veio do ventre. Agora, isso não quer dizer que todo professor, por exemplo, em sala de aula, nas escolas, nas universidades, que ensina bem, tem chamada de mestre. Não quer dizer que todo influencer que fala na internet, que ajunta o povo, que tem bilhões de seguidores, ele seja um apóstolo. Porque sabe ajuntar o povo. Ou um comunicador, um mestre, porque sabe ajuntar o povo. Não, de jeito nenhum. Uma coisa é a habilidade natural, outra coisa é o dom de Deus. Tudo bem? Distintos. Mas, uma vez que a gente nasce de novo e a palavra começa a chegar para nós, a gente começa a identificar as coisas. E a Bíblia diz que é necessário que os homens nos reconheçam como mensageiros de Deus e dispenseiros dos mistérios divinos. Não diz que é uma opção, diz que é necessário. Se é necessário, eu vou te dizer, esse fruto desse dom, não quero confundir as coisas, mas assim, a manifestação do dom sobre você vai ser visível para as pessoas. Amado, quando uma pessoa é mestre, ela vem dar um aviso.
do evento que a gente vai ter, e você observa e diz, essa menina tem chamado. É interessante. Quando uma pessoa é pastor, quando o rapaz é pastor, ele não é só colega dos seus amigos, ele é apacentador dos seus amigos. É diferente. Você entende? Então, assim, é interessante. Então, para saber que a gente é chamado no ofício, aquela consistência. No começo é pouquinho, no começo é uma vez ou outra, mas, irmão, você começa a perceber que quanto mais você se inclina para aquilo, quanto mais você tem um tempo de oração, uma vida com Deus e vai crescendo, né, espiritualmente, as coisas vão chegar com mais frequência. Estou falando do ofício do profeta. E chega com mais frequência e é muito interessante. E eu quero te dizer que dentro do ofício tem muitas ramificações. Tem gente que vai ter uma veia dilatada para sonhos. Tem profeta que nunca sonha nada. Tem profeta que vê muita coisa, tem muita visão. Tem profeta que não vai ter nenhuma visão. Tem profeta que ouve como se estivesse ouvindo nesse ouvido. E tem gente que nunca vai ouvir nada. Cada profeta, tudo bem? Dentro do ofício do profeta tem ramos diferentes. Mas existem ramos diferentes dentro de cada um dos ofícios. Tem uma linha mestra. Qual é a linha mestra do profeta? Andar nos dons revelacionais. É isso que faz dele profeta. É por isso que ele não é pastor, ele não é evangelista, ele não é mestre, ele é profeta. Por que ele é profeta? Porque ele percebe coisas. Ele percebe coisas. Ele não, às vezes ele não sabe explicar, chegou no seu espírito, mas não subiu para a sua cabeça não entende o que está aqui dentro. Mas você olha e sabe, cara, eu não sei explicar, mas eu sei que isso aqui é assim. Eu não sei verbalizar, eu não estou achando as palavras, mas eu vejo que esse negócio é assim. É bem legal. É bem legal. Mas vamos andar, por causa do nosso tempo. O que é que se requer do profeta? Ou, queridos, de qualquer pessoa que é usado nos dons revelacionais. Ter sensibilidade para ouvir a Deus. Não existe como ter sensibilidade sem uma vida de oração. Tá tudo bem, Welder. É porque tem um buraquinho ali, meu filho, eu sei. Desculpa. Não tem como ter sensibilidade sem uma vida de oração. Irmãos, às vezes você sabe que tem uma chamada ministerial. Ou que Deus tem uma coisa com você. Amados, e não se consagra, não lê, não ora, gasta o tempo todinho na internet, maratonando série, conversando besteira. Vai se sentir sempre uma pessoa infeliz, faltando alguma coisa. Sabe por quê? Porque não está no centro da vontade de Deus para você. Você entende? Amado, se eu percebo uma inclinação para algo, é melhor dar vazão àquilo. Uma inclinação para algo divino, dê vazão àquilo. Janaína, eu me identifico tanto quando eu percebo um mestre. Janaína, quando uma pessoa ensina, meu Deus, meu olho brilha. Eu quero te dizer que nos chamados ministeriais, quando um dos chamados está sendo exercido na frente de todo mundo, quem tem a mesma chamada, uma ponte invisível é estabelecida. Você se sente identificado com aquela pessoa. Se você é mestre, quando ouve um mestre, você se sente identificado. Quando você vê um pastoreio no seu exercício, você se sente identificado. Entende? É assim mesmo, é essa corrente de ligação entre as chamadas. Mas o que eu quero te dizer é que sem sensibilidade não dá para exercer essa chamada. Porque não parte de ouvir, como é que eu vou ouvir, mas eu estou ouvindo qualquer outra coisa menos Deus. Próximo. Ter prontidão de obediência aos comandos, certo? Tenho sensibilidade para ouvir. Janaína, eu ouço bem direitinho. Agora, na hora de fazer, pronto. Aí fica difícil. Eu sei que tenho que fazer, mas na hora de fazer eu não consigo. E eu sei que, às vezes, a gente tem que dizer algumas coisas que não é confortável dizer. Às vezes, a gente tem que demonstrar algumas coisas que não é fácil demonstrar. A gente só precisa ter certeza, amado, que foi Deus que mandou fazer. Não faça bobagem. Não nos precipitemos para fazer aquilo que a gente acha que Deus falou. Se eu não tenho certeza, é melhor ficar quieto. Eu só posso sair do meu canto, porque é muito sério dizer assim, diz o Senhor. O Senhor está dizendo mesmo. Se eu não tenho certeza, amado, você não vai pecar, não. Fique tranquilo. Apure essa informação, observe, ore sobre aquilo. Deus não tem só você para poder resolver essa questão. Deus tem outras pessoas da sala. É melhor, amado, do que pecar pela precipitação. Eu prefiro pecar, se é para ser assim, pelo cuidado. Entende? Próximo.
Ser discreto e leal ao que está tendo acesso. Quando a gente amadurece nesse negócio, Deus vai confiar pessoas adulterando na igreja a você. Deus vai confiar alguns segredos particulares de pessoas, e não é, gente, para a gente sair conversando com as pessoas. Tem gente que usa o seu dom como um adorno, como uma bandeira de si mesmo. Menino, tu não sabe quantas revelações eu tenho. Mulher tem revelação demais. Meu Deus, chego no aguento. Chego e digo, Jesus, para, Jesus. Não precisa disso. Às vezes, sabe quem está procurando? Uma admiração, um aplauso. Entende? E é necessária uma discrição. Esse chamado requer discrição. Amém? Discrição, respeito. A gente está falando da vida de outras pessoas. Cuidado com isso. Próximo, saber ser julgado por outros, por aquilo que fala ou faz em nome de Deus. Nenhum dos 5 dons, Deus disse assim, quando eles falarem, os outros julguem. Mas o profético, sim. Quando eu trouxer uma palavra em nome de Deus, eu tenho que estar aberto para alguém chegar para me dizer, irmão, o que você falou não foi bem colocado. É chato, a Bíblia diz que toda exortação vai ser ruim no começo, mas se eu receber com mansidão, eu vou ser melhorada por aquilo. E os profetas precisam saber que o que a gente diz vai ser julgado. E quem é o primeiro juiz da sua palavra? O dono da casa. Quem é o dono da casa? O pastor presidente. Então, é possível os pastores presidentes ou pastores auxiliares, se a gente tem aqui algum outro pastor presidente de sua igreja, eu quero te dizer que uma das atribuições que Deus espera que você, como pastor presidente, tenha é ter um olhar sobre as chamadas que você tem sobre o seu teto. Você precisa perceber em Deus as pessoas. Você é o levantador dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser treinadas por você. A gente tem um monte de jovem dentro do chamado profético. As meninas não sabem como agir, os rapazes não sabem como agir. Esse povo precisa ser puxado. Entende? Então, assim, é uma responsabilidade que repousa sobre a liderança. Tudo bem? Nós vamos ser julgados, amado, e não ache ruim. Outra coisa, não é porque eu falei, amado, que o povo tem que acatar. A minha parte é só dizer, se o povo vai receber, é com o povo. Eu não posso pegar a palavra que eu entendo que foi de Deus e enfiar na goela das pessoas. A pessoa recebe se ela quiser. Tem profeta que fica chateado porque as pessoas não receberam. Ó, irmão, eu avisei sobre isso, rapaz, ninguém me ouviu, tá aí, ó, tá aí, pronto, bem que eu sabia. Eu sei. Eu já passei por coisas assim também, que eu disse, cara, eu sabia isso aí. E há coisas que eu olho e digo assim, puxa, eu devia ter avisado alguém, mas... E há coisas que eu olho e digo, puxa vida, eu avisei. Mas assim, eu não posso ser dominada por essa chateação, porque assim, gente, isso é tão subjetivo às vezes. Entende? As pessoas têm os seus limites, as pessoas... Tenha paciência com as pessoas. Ter o mesmo sentimento e razões de Deus para falar ou fazer alguma coisa. Já falamos sobre isso. Não é só falar, é porque fala. Moisés, fica comigo, a gente está terminando. Moisés já era um líder de anos à frente daquele povo, um super líder. E inclusive, se você não sabe, Moisés era profeta. Ele era profeta. E aí Moisés no comando daquele povo há muitos anos, mas teve um dia que o povo queria água, e Deus disse, Moisés, fala a rocha. Moisés foi lá, pegou um cajado e disse, povo incrédulo, pode porventura essa rocha dar água? Pá, 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 3 vezes na rocha. A água saiu, o povo bebeu, mas Moisés não entrou na terra. Porque Moisés, no auge do seu grande ministério, se achou no direito de mudar o sentimento da mensagem. De mudar a forma como Deus falou. Deus não queria se mostrar irado para o povo, Deus queria se mostrar compassivo. Porque ele mudou o sentimento de Deus diante do povo, ele não entrou. E eu vou te dizer que ele não tinha uma pessoa ali que merecia aquela terra mais do que Moisés. A quem muito é dado, muito é cobrado. Ninguém viu Deus por uma fenda da rocha, viu? Só Moisés. 40 dias e 40 noites na presença de Deus, desceu com o rosto brilhando. É muita coisa para uma pessoa na velha aliança. Cuidado. O crivo para nós é mais severo. Não usar o dom em benefício próprio, pelo amor de Deus. Eu já vi gente manipulando as pessoas para receber a oferta do povo.
eu sou um grande profeta de Deus, veja aí o que você pode fazer. Lá no Velho Testamento, uma mulher fez um quarto para o profeta. Eu acho que a gente devia fazer como uma aliança superior, deve estar num nível maior. Cuidado. Eu acho até que tem um dos itens aí que eu falei sobre ser cuidadoso com o dinheiro. Se eu não falei, eu vou falar agora. Quando aquele profeta foi guiado para a viúva, né, a viúva de Serepta, disse que ele chegou perto dela, estava juntando aqui os cavacos, coitada, né, fazendo ali um bolinho para ela e o filho comer e eles iam morrer. E o profeta chegou para ela e disse, me dá um pouco de água, eu acho que foi água que ele pediu. Ela disse, não, senhor, assim, eu nem tenho, na verdade, eu era pão, eu estou fazendo isso aqui, pão, né? Eu estou fazendo isso aqui para mim, para meu filho, tem uns cavaquinhos aqui, a gente vai comer e morrer. Ele disse, faz o seguinte, faz um pão para mim primeiro, um pão pequeno. Depois faz para tu e teu filho, e eu te direi o que Deus vai fazer. Mas se você ler o texto, ele diz, faz primeiro para mim um pão pequeno. Ou seja, eu não estou aqui para usurpar tudo que você tem. Eu não estou aqui para encher a barriga do teu suprimento. Eu não estou aqui para poder ser um salafrário. A gente vai cumprir um princípio aqui, porque tu vai obedecer a palavra. Tu vai ver um destravamento que vai acontecer aqui. E esse destravamento é só você acreditar que fazendo primeiro para mim vai dar certo. Aí a mulher foi lá e fez um pão pequeno. Ele não foi comer tudo que a mulher tinha. Ele não encheu. Cuidado, gente. Tem gente que manipula o dom a seu favor. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de status, de reconhecimento, de ter o seu nome no cartaz, de receber todos os convites do país. Cuidado. O sobrenatural, ele brilha nos olhos do ser humano. Todo mundo gosta de sobrenatural. Todo mundo acha impressionante. Seja o mundo, seja a igreja. Então, isso quer dizer que tem um holofote muito grande em cima do chamado profético. É por isso que ele precisa sempre estar debaixo daquele apacentamento, porque é muito brilho em cima do cara, entendeu? É muita fama, e o povo quer uma palavra, o povo... Gente, quem está grato, tira a roupa do corpo e dá para você de gratidão. Eu tenho que saber a hora de não receber alguma coisa. Você lembra quando aquele coronel foi até o profeta, né? Ele estava cheio de lepra. Disse, não, manda ele se banhar no rio. Rapaz, como assim? Banhar no rio? Aí ele recebeu aquela instrução, Senhor, se ele pedisse uma coisa mais difícil, meu filho não tinha feito. Então tá bom, vamos lá. Aí se molhou lá, não sei quantas vezes, saiu limpo. Cara, o cara estava tão grato, ele levou carros, camelos de presente para o profeta. E ele voltou lá para o profeta para dar e disse, não queremos o Senhor, está tudo bem. E o servo do profeta ficou de olho. Aí o cara disse, não, rapaz, eu insisto, puxa vida, eu estou tão grato. Quem está grato, vai fazer de tudo. Discir na hora de receber. Porque às vezes é uma semente que aquela pessoa precisa ter. Mas às vezes você está comendo além do que deveria. Entende? Não queremos, pode voltar. Deus te abençoe, filho. Ele, tá bom, então tudo bem. Voltou para trás. Aí o servo do profeta saiu por trás, aí chegou lá, contou uma historinha mal contada, para ver se conseguia uma parte dos presentes. Voltou com os presentes e disse, olha, mestre, a gente conseguiu aqui um bocadinho de uns presentes. Ele disse, oxi, pois seja o que estava sobre ele agora em tu. Cuidado com o dinheiro. Cuidado com a atitude errada. Cuidado. Eu vou parar porque eu estou ficando tensa. É necessário estar aqui. Saber lidar com o holofote que esse chamado atrai. Acabei de falar sobre isso. Elogio, amado, vai vir em todo canto. Palmas vai vir em todo canto. Não é que não venha, é saber lidar com aquilo. Se você pegar o livro de irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente, ele dá uma lista das características do maduro espiritualmente. Dos itens da lista é ser passivo, tanto à crítica como ao louvor. Nem se exalta porque é louvado, nem fica arrasado porque é criticado. Não, ele sabe ficar estável. Isso aí é coisa de maduro. Amém? Está debaixo de um pastoreio local, já falamos isso. Às vezes o profeta, ele acha que ninguém manda nele. Que ele é um chamado que vem desde a velha aliança, e eu sou eis que te digo, e eu aponto meu dedo para ti. Oxi! Amados, eu vou te dizer, todos os 4 dons ficam embaixo do pastoreio. É interessante. Eu acho o irmão Rega corajoso, quando ele disse em um dos livros dele, ele disse, eu acho, irmão Rega, na minha opinião, o chamado pastoral é o chamado mais importante.
Porque todos os outros chamados, amado, estão debaixo do pastor. E eu vou te dizer, às vezes existe uma rixa entre o pastor e o profeta. Não era para ser assim. Era para a gente se somar. Amém? Resistir à pressão de produzir um sobrenatural. Não força o Espírito. Se ele não traz nada, não faz nada. Pronto. E aí a gente termina. O que fareis, pois, irmãos? Quando vocês se reunirem, gente, cada um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem línguas, outra interpretação. Gente, faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo. No final das contas, é só para a edificação do corpo de Cristo. E outra coisa, cada um tem uma justa colaboração. Amém? Profeta não é a última Coca-Cola do deserto. Profeta não é um bambambam. Ele não é. Eu estou aqui com um livro. Quero indicar para você, Testando o Sobrenatural. Tirei da sua livraria ali. E quando eu estava passando, eu disse, nossa, eu preciso lembrar de pegar este livro. Não só para indicar, de Rick Renner. Pequeno, fino, bem baratinho. Como eu preciso finalizar com essa leitura dessa página. Você ainda aguenta? Só essa leitura? Ele vem falando do novo nascimento de Paulo, que foi bem extraordinário, né? Ele estava indo caçar os irmãos e Jesus atravessou o caminho dele, a gente já sabe. E ele diz assim, eu quero ressaltar que essa experiência pegou Saulo totalmente de surpresa. E aqui nós encontramos um padrão que acontece ao longo de toda a Bíblia. Os cristãos, presta atenção, nunca são encorajados a buscar um sonho, uma visão, uma revelação ou uma manifestação espiritual. Em vez disso, o padrão bíblico sempre mostra que é Deus que inicia essas experiências. De modo que não é bom que busquemos uma experiência. É Deus quem procura dar ao homem a experiência. A iniciativa parte de Deus. É importante destacar que a maioria das práticas ocultistas exige que os envolvidos nelas iniciem neste âmbito espiritual por si mesmos. Trata-se de uma prática maligna e biblicamente proibida. Mas a Bíblia mostra continuamente que quando Deus quer dar um sonho, uma visão, uma revelação ou uma manifestação espiritual a uma pessoa, é Ele quem inicia. E isso geralmente pega o receptor de surpresa. E ele vai mais longe, ele diz, eu desafio você a fazer a sua própria pesquisa na Bíblia. E, ao fazer isso, estou certo de que você verá por si mesmo que esse é o modo como Deus concede sonhos, visões, revelações e manifestações espirituais. Só um minuto. As Escrituras provam repetidamente que Deus sempre inicia as experiências sobrenaturais quando Ele assim deseja. E quando isso acontece, é sempre algo, nossa, inesperado. Essas experiências espirituais profundas não ocorrem porque alguém decidiu que precisava de uma experiência sobrenatural. E então tentou penetrar na dimensão espiritual para consegui-la. Em vez disso, a Bíblia mostra que o próprio Deus procura o indivíduo para iluminá-lo de uma maneira especial ou para dar a ele uma direção divina. Amém? Minha mãe foi espírita e foi macumbeira e foi tudo junto. Pode vir. E eu vi como é que se procede nesses. E a gente precisa saber que o reino do Espírito ele é real, tanto das trevas como da luz. E os sobrenaturais acontecem aqui nas trevas também. Só que são uma imitação barata do verdadeiro. O verdadeiro, o legítimo é divino. Satanás imita, distorce, mas o original é nosso. E eu creio, amado, que nós estamos chegando em tempos que nós teremos manifestações sobrenaturais legítimas. Tão legítimo que não vai haver nenhuma dúvida. Um dos aspectos das manifestações é converter as pessoas. Diz que se o ímpio entrar e os desígnios do coração forem descobertos, ele renderá graças ao Senhor e saberá que há Deus naquele lugar. É para isso também. Agora a gente precisa de gente que não tenha charlatanismo. Gente que não tenha ego. Gente que seja legítimo. É só por causa dele e volta para ele. Fica de pé. Desculpa, o Helder estourou o horário. Eu quero orar com você. Amém?
Você está fechando esse mês. Eu acredito que você ouviu tantas coisas boas nesse púlpito esses dias, esse mês. E eu sei que muito com certeza há pessoas em nosso meio que se sentem chamadas nesse ofício. E às vezes uns de vocês já sabem, já tem certeza, o Senhor já falou com você, você já sabe. E outros não têm certeza ainda, percebem umas coisas, mas fica meio... E não quer ser precipitado, o que eu acho ótimo. Mas também tem muito profeta com medo. Medo de errar, medo de não ser usado por Deus de verdade, medo de ser corrigido, medo de fazer uma bobagem. Enfim, tem de tudo. Eu quero te dizer, quando você percebe alguma coisa nessa linha, te dou 3. Comece a tentar amadurecer nessa área específica. Procure bons livros nessa área específica. Irmão Reagan tem alguns. Esse aqui de Rick Renner, né? Nós temos um livro de estudos dos dons do Espírito, bem grande. Aprenda como ser guiado pelo Espírito, porque é fundamental para quem é chamado no ofício do profeta, né? Segundo, observa pessoas que já estão na estrada há mais tempo do que você. Tanto olha os erros delas para aprender com aquilo como os acertos. No caso do profeta, sempre houve uma mentoria e um seguidor. Um mentor e um seguidor. É bem interessante isso, né? Então, assim, o profeta, ele tem uma necessidade de ter um espelho. Alguém para se espelhar. Procura sua liderança, procura seu pastor, para ele te ajudar e te dar um norte. E terceiro, desenvolva uma vida com Deus íntima, sincera, verdadeira. Cuidado para não ter só oração sem Bíblia. Senão isso vai ficar troncho. Você vai ficar espirituoso ao invés de ficar espiritual. Vai ver coisa onde não existe. Vai ouvir coisa que não está sendo dita. Tem que equilibrar. Oração, né? Louvor, reteté, com Bíblia, palavra. E aí esse crescimento vai ser saudável. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu tenho aqui os meus irmãos e irmãs, tão generosos, com coração tão desejoso. Eu não conheço a vida deles, não preciso conhecer, mas eu te agradeço, Senhor, porque você tem planos de paz e não de mal para cada indivíduo nesta noite aqui. Cada indivíduo. Não só os que estão aqui em cima, mas os que estão trabalhando lá embaixo, que estão trabalhando lá fora. Você tem planos de paz. Senhor, só você, Pai, sabe quanto tempo a igreja ainda tem aqui embaixo. Sabemos sim que não é muito, mas você sabe quanto tempo a igreja ainda tem aqui. Por isso, Pai, nos ajuda a entender esse senso de rapidez que você comunica ao nosso coração. Que a gente pare de andar em círculos, que a gente pare de perder tempo, que a gente pare de dar ao nosso tempo aquilo que não é eterno, que não vai produzir o efeito que precisa. E que especialmente quem se sente chamado nos dons, seja nos 9, seja nos 5, que eles entendam que eles não são comuns e que eles não devem perder o seu tempo com aquilo que não é eterno, mas precisam ser proativos e assertivos naquilo que eles precisam fazer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor joga luz nos olhos do nosso entendimento. O conselheiro está dentro de nós e ele nos ajuda. Esclarece-nos e ilumina-nos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gosto daquela passagem que Davi disse assim: Senhor, sonda-me, conhece, esquadrinha-me. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Se eu estou errando em alguma coisa, se eu não estou vendo, se eu estou batendo cabeça num erro, eu preciso saber, me mostra. Me diz se há uma pedra de tropeço no meu caminho, o que é que eu estou fazendo.